E aí pessoal, tudo beleza? Dando sequência no nosso conteúdo de física aqui da plataforma Não Perca a Cabeça, professor Yuri com vocês. E hoje a gente vai ver a relação existente no movimento uniformemente variado e vamos conversar um pouquinho agora, vamos fazer uma inversão dos eixos aí. Todos os conceitos que a gente trabalhou dentro desse estudo da cinemática aí, a gente estava trabalhando de maneira horizontal, né? Da maneira do espaço normalmente que a gente se movimenta, na relação de um ponto até outro, só que de maneira na direção horizontal. Agora a gente vai mudar um pouco essa situação e jogar para o eixo vertical. Então alguns dos termos aí, apesar de ser a mesma coisa, a gente vai dar outro nome para eles. Então a gente vai iniciar aqui, a gente vai trabalhar dois conceitos hoje aí. A gente vai trabalhar queda livre e lançamento vertical. E vocês vão ver a relação existente dentro dessas duas situações aí. Então vamos contextualizar a primeira coisa e contextualizar. Na queda livre, ela é influenciada devido a um tipo de uma interação que a gente tem, e é chamada de aceleração gravitacional. Essa vai ser a aceleração que a gente vai ter. Porque lembra que agora a gente está trabalhando em movimento uniformemente variado? Então essa relação aí, quem vai ser a nossa aceleração aí? Vai ser a gravidade, certo, pessoal? Gravidade. E gravidade, ela é, exatamente por ser um movimento uniformemente variado, ela é uma relação constante. E eu acho mais fácil esse conceito aqui de a gente trabalhar a queda livre e lançamento vertical do que os outros conceitos que normalmente a gente trabalha, exatamente por isso, porque o valor da aceleração não vai ser uma aceleração para cada tipo de situação, não. A aceleração aqui dentro do lançamento vertical e da queda livre, ela é constante, é um valor fixo, onde ele é 9,8 metros por segundo ao quadrado, onde normalmente a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Quando usar 9,8, quando usar 10? O exercício vai te falar, o exercício ele vai te jogar para você, ele vai mostrar para você qual o valor de gravidade que quer que você trabalhe aí durante essa relação. Mas o importante é lembrar o quê? Se alguma coisa estiver caindo, ou se ela estiver sendo lançada para cima, o importante de lembrar é o quê? Que sempre você vai trabalhar com a aceleração gravitacional, sempre vai ser o valor da gravidade, e sempre esse valor vai estar entre 9,8 ou 10. Então, certo? Lembrou aí? Guarda isso aí, que é um conceito muito importante que a gente vai trabalhar. Então vamos começar a analisar. A gente está falando de queda livre. E queda livre é muito importante relacionar com o que normalmente a gente tem já de contexto sobre essa situação. Quando você joga alguma coisa para cima, essa parte do lançamento vertical já a gente vê, mas quando ela para num certo ponto, você pode ver que acontece o quê? Ela desacelera, para e começa a cair. No momento que ela para inverter o sentido da queda, a gente tem uma coisa importante ali, que a gente tem que o espaço inicial dessa situação vale zero e a velocidade inicial dessa situação também vale zero. E para que isso vai ajudar a gente? Ele vai simplificar algumas fórmulas que a gente já conhece. Porque agora, espaço, comprimento e altura são a mesma grandeza, tudo medido em metros, centímetros, milímetros, de acordo com a escala que você tiver. Então aqui agora a gente não vai falar mais de comprimento, a gente não vai usar o S de espaço, a gente vai usar o H. E o H para a gente vai representar a altura que aquele objeto está ali. Então você já deve conhecer essa fórmula aqui, que fala que H igual a H0, mas a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Parece alguma forma que a gente já estudou, né? Que a gente estudou algumas aulas atrás aí. Essa é a função da posição, a função do espaço no movimento variado. Mas só que agora a gente traduziu ela, a gente contextualizou ela para a relação da queda livre, onde os nossos espaços viraram a altura, e a nossa aceleração virou a aceleração gravitacional, virou a gravidade, um valor constante aí. Então vamos trabalhar um pouquinho melhor essa forma, porque se a gente tem essas duas situações como verdade, então eu posso colocar isso aqui para zero, ela tende a zero, e toda essa multiplicação aqui vai a zero também. Então a minha altura fica que é zero, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Posso reescrever isso aqui como altura igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Posso multiplicar cruzado aqui para simplificar isso. Vamos tentar isolar o tempo aqui nessa situação. Então isso vai virar o que para a gente aqui? Vai virar a gravidade vezes o tempo ao quadrado, que é igual 2 vezes a altura. Gravidade está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, certo? Portanto,
o meu tempo ao quadrado agora é 2 vezes a altura dividido pela a gravidade que esse corpo está. Expoente passa para o outro lado em forma de raiz. Então, o meu tempo vai ser igual a raiz de 2 vezes a altura vezes a gravidade. Entendeu? O que é isso aqui, então? Há uma forma da gente determinar o tempo se a gente já tiver a altura e o valor constante da gravidade. Então, se tem alguma coisa em queda livre, alguma coisa está caindo, um objeto cai de um certo ponto, uma pedra que está caindo, alguma coisa lançada de um prédio e tudo mais, esses conceitos aí, então você consegue determinar o tempo de queda livre que você tem nessa situação, você sabendo apenas da altura que aquele objeto foi solto. Então, tá vendo aí o tanto que é simples essa situação dentro do movimento variável na queda livre? Então não tem segredo, pessoal. É essa relaçãozinha apenas. Então simples aí. Se o cara fala que foi lançado um objeto, foi lançado a 50 metros de altura, certo? A minha altura vale 50 metros e ele quer que você determine o tempo de queda dessa situação. Como é que você vai fazer? Simplesmente você vai jogar na fórmula. 2 vezes h dividido pela gravidade e o meu tempo vai ser o quê? 2 vezes 50 dividido pela gravidade, que é 10. Então, o meu tempo aqui vai ser 2 vezes 50 é 100, dividido por 10, certo? Posso cortar o zero aqui. Então, a minha raiz vai ser o quê? Raiz de 10. Então, a gente chega nessa definição aí de raiz de 10. Beleza? Então, simples assim, sem muito segredo, sem muita complicação, sem muito problema aí, certo, pessoal? Uma relação simples que a gente tem dentro dessa relação. Mas uma outra coisa importante, que além do lançamento vertical que a gente estuda nessa situação, outra relaçãozinha que a gente estuda também é, aliás, além da queda livre, é o lançamento vertical. Então vamos lá entender um pouquinho o que é esse conceito do lançamento vertical aí, certo? O estudo do lançamento vertical quer dizer que o corpo ele pode estar no solo ou uma certa distância do solo e ele vai ser lançado para cima. E esse lançamento a gente vai ter uma certa situação que a gente tem que analisar aí. No lançamento vertical a gente vai ter também uma relação dessas fórmulas aí. Agora a gente vai ter que considerar a altura que ele está, a altura final. A gente vai ter que considerar a altura inicial que aquele objeto está. A gente vai ter que considerar a velocidade que ele foi lançado vezes o tempo, mais a gravidade daquele local, com o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então a gente vai usar a fórmula do espaço no movimento variado do mesmo jeito, e a gente vai usar uma outra regrinha, uma outra fórmula, que é a velocidade ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que virou gravidade, vezes a variação de altura. Isso aqui, vocês estão lembrados o que vai ser isso aqui, né, pessoal? É a equação de Torricelli. Mas essa variação de altura é o quê? É a altura final menos a altura inicial. Vocês concordam comigo que quando você está lançando um objeto da sua mão, aquela altura que ele está é o ponto inicial e sempre a gente começa a contar a partir daquele ponto. Então essa situaçãozinha aqui vale 0. Se essa situaçãozinha vale 0, eu posso reescrever essa fórmula. 2 vezes a gravidade, vezes a altura final do corpo. Uma coisa importante aqui, lembrando, puxando esse adendo aqui, isso aqui é uma relação de lançamento vertical. A equação de Torricelli na queda livre, só um adendo aqui, na queda livre, fica o quê? Lembra que a velocidade inicial na queda livre também é 0? Então eu vou ter que o quê? A equação de Torricelli normal, como a gente analisou aí, como a gente viu ela, certo? Mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de altura. Mas só que isso aqui vai tender a 0, e essa abertura dessa fórmula aqui, onde tem a altura menos a altura inicial, isso aqui vai tender a 0 também. Então a nossa vai ser a velocidade ao quadrado igual a 2 vezes a aceleração vezes a altura. Expoente passa para o outro lado em forma de raiz, então eu consigo determinar a velocidade do corpo em queda livre por 2 vezes a aceleração vezes a altura. Então, a aceleração, que no caso para nós vai ser quem aí, como eu acabei de comentar com vocês, a nossa gravidade. Então uma relação bem simples aí, pessoal, sem muito segredo, certo? Que a gente consegue também aplicar no movimento de queda livre. No lançamento vertical, vocês podem ver a diferença entre relação das fórmulas que a gente tem. Isso é importante você relacionar bem esses conceitos. Porque agora, no lançamento livre no lançamento vertical e na queda livre, a gente vai ter uma situaçãozinha em que os dois meio que se completam.
Beleza? Então a gente vai ter essas fórmulas aqui para a gente poder trabalhar. Essa relaçãozinha é essa aqui e as duas lá de queda livre, que é a relação para Torricelli e a relação que a gente consegue determinar a variável tempo só necessitando de uma altura, beleza? Então essas são as fórmulas que normalmente a gente usa nesse estudo de movimento de maneira vertical, ok? Agora vamos trabalhar um pouquinho a relação gráfica que a gente tem aí, beleza? Certo, pessoal? Então vamos analisar aqui o que está acontecendo nessa situação. Quando a gente tem um lançamento vertical e a queda livre dentro de um conjunto, a gente consegue relacionar isso de uma maneira que é a maneira mais fácil da gente representar números sem necessariamente usar tabela e essas coisas. Alguém lembra aí? A gente já conversou isso nas outras aulas. Alguém lembra o que é? Exatamente, relação de gráfico, porque todo mundo adora gráfico, né, pessoal? Então a gente vai ter o que aqui? A relação do plano complexo cartesiano aqui, ok, beleza? Então a gente vai ter um certo valor de altura aqui, uma certa distância que a gente vai estar, aqui vamos jogar, sei lá, ela para metros aí só para a gente poder analisar. E aqui a gente vai ter a relação da grandeza tempo, beleza? E aqui o que vai acontecer? A gente vai ter duas situações. O lançamento vertical com a queda livre, a gente vai ter o que aí nessa situação? Um lançamento oblíquo que vai formar para nós uma parábola. E essa parábola aí que a gente vai ter que analisar agora. Porque isso que é o importante, pessoal, que eu falo para vocês, da gente sempre poder analisar muito bem gráficos e essas coisas aí. Por quê? Observa o tanto de situação que está explicando para a gente aqui. Ele inicia da origem com tempo zero e altura zero. Você atinge uma altura máxima e depois ele começa a cair e volta depois para um espaço zero, mas só que o tempo agora vai sempre aumentando. Então o que você vai ter? Um lançamento que vai aumentar a altura com o tempo, depois a altura vai começar a diminuir com o tempo também. Então a gente consegue separar esse gráfico pela metade aqui e analisar ele em duas partes. Uma parte vai ser o lançamento vertical, vamos chamar de LV, e o outro lado vai ser para nós a queda livre, vamos chamar de QL, certo? E o que isso é importante para a gente analisar aí? Porque em cada uma dessas partes, a gravidade vai se comportar de uma certa maneira. O sinal que a gravidade vai ter vai ser um certo valor. Vocês concordam comigo? Porque a gravidade. Gravidade é a aceleração, concordou comigo? A gente já converteu a aceleração gravitacional, é a nossa gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8, dependendo do exercício aí. E se ela é a aceleração, a gente viu que a aceleração ela é uma grandeza vetorial. Se ela é vetorial, ela tem que ter direção, sentido e módulo. O módulo dela a gente sabe que vale 10. A direção é vertical e o sentido, a gravidade sempre aponta para baixo. Isso é uma coisa que vocês têm que lembrar. A gravidade sempre puxa a gente para o centro, para baixo. Não importa a maneira que a gente vai estar, ela sempre vai apontar para baixo no centro. Então eu sei que a gravidade, pela regra geral, o vetor dela está dessa direção. O nosso querido vetor velocidade aqui, beleza? Sacaram a ideia aí? Por quê? O que isso é importante para a gente? Vocês concordam comigo que no lançamento vertical a gente não está indo para essa direção aqui? Observem a setinha. A gente está indo para essa direção, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? Então, o que acontece dentro dessa relaçãozinha aí? Que eu quero mostrar para vocês que é interessante a gente pensar. Que quando a gente está na parte do lançamento vertical, que ele está ganhando a altura, vocês concordam comigo que o vetor velocidade, a velocidade não está para essa direção aqui? E a aceleração gravitacional e a velocidade estão para o sentido contrário. E isso é que tipo de movimento que a gente tem? A velocidade está contra a gravidade. E a gente viu que quando, na aula passada, a gente discutiu isso aí. Volta lá e vamos ver. Que quando o vetor velocidade está contra o vetor aceleração, isso representa o tipo de movimento retardado. Certo? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma velocidade inicial aqui, que a gente vai aplicar nessa situação, que vai ser a velocidade de lançamento, mas a velocidade final vai ser zero. Porque quando a velocidade para, quando ele desacelera, o movimento retardado parou, ele vai ter uma inversão do sentido. E para você inverter qualquer sentido de um móvel,
ele tem que parar primeiro. Isso é uma coisa muito importante também para lembrar certos contextos teóricos aí que é importante a gente relacionar. Para ocorrer uma inversão de sentido de movimento, ele precisa parar e iniciar o sentido contrário. Beleza? Lembrem-se disso, uma coisa muito importante aí. Então ele está realizando um movimento retardado contra a gravidade. Quando chegar nesse ponto aqui, agora isso aqui vai passar a ser uma velocidade inicial e o vetor velocidade vai começar a estar para essa direção aqui. E se você analisar os dois vetores, agora o gravidade e o aceleração, eles estão a favor um do outro, estão no mesmo sentido. Então, na parte da queda livre, eu vou ter um tipo de movimento acelerado. Certo? Uma relação do movimento acelerado aqui, onde agora a minha velocidade final vai ter um certo valor aí, que sei lá, um valor X. E você quer saber uma outra coisa importante aqui, que é bem legal? O tempo que gasta para subir da subida é igual ao tempo que gasta para descer. Vamos fazer de cá. O tempo que gasta para subir é igual ao tempo que gasta na descida. Então você tem uma relação. Se você descobrir o tempo de uma parte que ele gastou para subir, o mesmo tempo você multiplica por 2, você tem o tempo total do percurso aí. E essa velocidade final, inicial aqui é igual a essa velocidade final aqui. Certo? Isso são algumas relações trigonométricas aí da parte da relação vetorial que a gente tem dentro desses contextos sobre queda livre e lançamento vertical, que são muito importantes da gente lembrar. Lembrem-se disso, pessoal, sobre essas relações. Eu vou pegar um pouco nessa parte de interpretação gráfica, que eu acho que é muito importante vocês terem essa ideia aí. Beleza, então, ficou claro agora essa relação do lançamento vertical. O que está faltando para vocês aí agora é o quê? É ir lá na plataforma, fazer exercício e praticar, e vamos tirar as dúvidas. A gente tem os exercícios comentados lá e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!